Naquela mansão onde a música foi proibida, a herdeira de 9 anos vive em silêncio desde a morte de sua mãe. Mas o novo jardineiro carrega um segredo em sua flauta. A melodia que ele toca escondido pode ser a chave para a alma da menina ou a razão para a sua própria ruína. Se o som desta promessa já te arrepiou, imagine a sinfonia completa. Junte-se à nossa orquestra de contadores de histórias. É só se inscrever. Sua presença é a nota que nos afina. Deixe seu like para que nossa melodia chegue mais longe e ative o sino, pois o próximo ato desta ópera de emoções está prestes a começar e você é nosso convidado de honra. O jardim da Mansão Lacerda era perfeito demais. Era um lugar onde cada folha parecia ter sido polida à mão, cada pétala de rosa posicionada por um artista. Mas era uma perfeição fria, silenciosa. Não havia o canto dos pássaros, nem o zumbido das abelhas. Era um jardim que prendia a respiração. Davi sentiu isso no seu primeiro dia de trabalho. Enquanto aparava as bordas do gramado com uma precisão que beirava o sagrado, ele sentia o peso daquele silêncio. Vindo de um mundo de quintais barulhentos e rádios tocando no vizinho, aquela quietude era antinatural, quase doentia. Ele precisava daquele emprego mais do que do ar que respirava. Cada centavo era sagrado, destinado ao tratamento de sua irmã mais nova, Júlia. E por isso ele estava disposto a se adaptar, a se tornar tão silencioso quanto as estátuas de mármore que vigiavam os canteiros de flores. Foi no segundo dia que ele a viu. Lara, a única herdeira da fortuna Lacerda, uma menina de 9 anos, com cabelos escuros e olhos tão grandes e tristes que pareciam conter toda a melancolia do mundo. Ela não brincava, não corria. Apenas caminhava pelos corredores de pedra do jardim, sempre seguida a uma distância respeitosa por uma governanta de uniforme cinza. Era como uma pequena fantasma em seu próprio paraíso, uma princesa exilada em seu castelo. Ela se movia com uma delicadeza etérea, os pés mal tocando o chão. E, acima de tudo, ela era silenciosa. Davi trabalhou ali por 3 dias. E em nenhum momento ouviu o som de sua voz. Apenas o silêncio. Um silêncio que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que a simples ausência de palavras. Foi um dos funcionários mais antigos que lhe contou a regra em um sussurro durante o almoço na cozinha de serviço. Nunca, garoto, nunca, em hipótese alguma, faça qualquer tipo de barulho musical. Sem assobiar, sem cantarolar, sem rádio, nada. Davi franziu a testa, sem entender. Por quê? O homem olhou para os lados antes de responder. A patroa, Dona Serena, a mãe da menina, era uma cantora famosa, uma soprano. A casa vivia cheia de música. Há 2 anos, ela teve um mal súbito, um colapso, no meio de uma apresentação. Morreu no palco, na frente de centenas de pessoas. Davi sentiu um arrepio. Desde aquele dia, o patrão, seu Otávio, decretou o silêncio. Ele acredita que a música é uma lembrança dolorosa demais para a Lara. A música, aqui, é um fantasma proibido. Agora, tudo fazia sentido. A perfeição fria do jardim, a ausência de vida, o silêncio opressor, eram os sintomas de um luto que tinha congelado o tempo. Otávio Lacerda, um homem que Davi só via de longe, entrando e saindo de carros blindados, era o arquiteto daquela prisão de silêncio. Um homem que, em sua dor, decidiu que a melhor forma de curar uma ferida era fingir que ela não existia. Contratou os melhores psicólogos, os tutores mais caros, tudo para consertar o silêncio da filha, mas sem nunca tocar na causa raiz da dor. Ele criou um ambiente perfeitamente controlado, asséptico, onde a memória da esposa, a memória da música, não pudesse contaminar o presente. Ele construiu um castelo para proteger a filha da dor, sem perceber que a estava aprisionando junto com ela. Numa tarde, enquanto podava as roseiras em um canto mais afastado e esquecido do jardim,
Davi viu Lara sentada em um banco de pedra a uns 20 metros de distância. A governanta estava de pé, um pouco mais atrás, lendo um livro. A menina não fazia nada, apenas olhava para uma rosa, os dedos finos traçando os contornos de uma pétala, mas sem a alegria da descoberta. Havia uma solidão nela que era quase palpável, uma solidão que Davi conhecia bem. Ele pensou em sua irmã Júlia, nos dias em que a doença a deixava quieta e distante, presa em seu próprio mundo. E sentiu uma pontada de empatia, uma necessidade de fazer algo, qualquer coisa, para quebrar o vidro invisível que separava aquela menina do resto do mundo. Ele olhou para os lados. O canto do jardim onde estava era cercado por sebes altas, quase um quarto secreto a céu aberto. A governanta estava distraída com sua leitura. O som do cortador de grama, vindo do outro lado da mansão, criava um ruído de fundo que poderia abafar sons menores. Movido por um impulso que era uma mistura de compaixão e rebeldia, ele se sentou no chão, de costas para uma árvore, e abriu sua mochila. De dentro, enrolada em um pedaço de flanela macia, ele tirou uma pequena e gasta flauta de madeira. Era seu único tesouro, um presente de seu avô, sua única companhia nas longas viagens de ônibus e nas noites solitárias. Tocar aquela flauta era como conversar com sua própria alma. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ele levou o instrumento aos lábios. Ele sabia do risco, sabia que estava quebrando a regra mais sagrada daquele lugar. Mas a imagem dos olhos tristes de Lara era mais forte do que o medo da demissão. Ele não tocou uma sinfonia, nem uma peça complexa. Apenas soprou suavemente, e as primeiras notas de uma velha canção de ninar, uma melodia simples que sua mãe cantava para ele, flutuaram pelo ar. As notas eram baixas, tímidas, quase um sussurro. A música naquele jardim proibido soou como um ato criminoso, uma profanação, mas ao mesmo tempo soou como a coisa mais viva e verdadeira que aquele lugar tinha ouvido em 2 longos e silenciosos anos. Lara, ao ouvir as primeiras notas, congelou. Sua mão, que acariciava a rosa, parou no ar. Ela levantou a cabeça lentamente, os olhos grandes procurando a origem daquele som impossível. Não era a voz gravada de sua mãe, a única música que ela tinha permissão para ouvir, em sessões controladas com seu psicólogo. Era algo diferente, uma melodia de madeira, de sopro, uma música que parecia vir da própria terra, das folhas, do vento. Sua expressão não era de pânico, como seu pai talvez esperasse. Era de uma curiosidade profunda, hipnótica. Ela virou o corpo no banco, inclinando-se na direção daquele som proibido, como um girassol se inclina em direção a um sol que há muito não nascia. Davi continuou a tocar, de olhos fechados, perdido na melodia, na memória de sua própria infância, na prece silenciosa que ele enviava para sua irmã e agora para aquela menina solitária. Ele não a via, mas sentia sua presença. Sentia que a música não estava apenas flutuando no ar, mas construindo uma ponte invisível sobre o fosso de silêncio que os separava. E então algo aconteceu. Lara, movida por uma força que ela não entendia, escorregou do banco de pedra. A governanta levantou o olhar do livro, surpresa, mas não a deteve. E a menina, com passos hesitantes, quase fantasmagóricos, deu 1, 2, 3 passos na grama, em direção à sebe alta, em direção ao som proibido da flauta, em direção ao jardineiro que ousara despertar os fantasmas daquela casa. Quando a última nota da flauta se dissolveu no ar, Davi abriu os olhos e seu coração parou. Lara estava ali, a poucos metros, parada na abertura da sebe, os olhos grandes e escuros fixos nele. Não havia acusação em seu olhar, apenas uma curiosidade profunda, como se ela estivesse diante de uma criatura mágica que nunca tinha visto antes. Atrás dela, a governanta Dona Margarida tinha uma expressão de puro choque, a mão cobrindo a boca. Davi congelou.
a flauta de madeira em suas mãos, de repente pesando como chumbo. Ele esperou pelo grito, pela ordem, para que ele fosse embora, pela tempestade que ele sabia que tinha provocado. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer bronca. Naquele instante, os três formaram um triângulo de segredos, unidos por uma melodia proibida que tinha ousado despertar a alma adormecida daquele jardim. Para a surpresa de Davi, a governanta não gritou. Ela apenas baixou a mão lentamente e, com um gesto quase imperceptível, colocou um dedo sobre os próprios lábios, um pedido de silêncio. Depois, tocou suavemente o ombro de Lara. A menina pareceu despertar de um transe, piscou algumas vezes e olhou para Davi uma última vez antes que Dona Margarida a guiasse gentilmente de volta para o caminho de pedras, sussurrando algo que ele não conseguiu ouvir. Davi ficou sozinho, o coração ainda batendo descontrolado na garganta. Ele rapidamente guardou a flauta na mochila, sentindo-se um criminoso. O que ele tinha feito? Aquele ato impulsivo de compaixão poderia custar o tratamento de sua irmã, o teto sobre sua cabeça. A gentileza inesperada da governanta era ainda mais desconcertante. Não saber se seria punido ou perdoado era uma tortura que o acompanharia pelo resto do dia. O resto da tarde passou em um borrão de ansiedade. Cada vez que ouvia passos se aproximando, Davi esperava ser chamado pelo mordomo, ser levado à presença de Otávio Lacerda para sua sentença. Mas nada aconteceu. Ele continuou seu trabalho, as mãos tremendo enquanto podava as gardênias, a mente repassando a cena vez após vez. A imagem dos olhos de Lara, tão vazios antes e agora cheios de uma luz questionadora, não saía de sua cabeça. Ele tinha feito algo perigoso, mas também tinha feito algo certo. Tinha provocado uma reação, uma faísca de vida naquela pequena estátua de tristeza. A incerteza o consumia. Ao final do dia, quando atravessou os portões da mansão, não sentiu o alívio da liberdade, mas o peso de um segredo compartilhado e a angústia de não saber se teria permissão para voltar no dia seguinte. Naquela noite, em seu quarto pequeno e simples, Davi olhava para uma foto desbotada em sua mesa de cabeceira. Nela, uma menina de cabelos cacheados e sorriso largo o abraçava. Júlia, sua irmã mais nova. A razão de tudo. Há um ano, após uma crise de pânico desencadeada por um trauma na escola, Júlia começou a apresentar sintomas assustadores. Períodos de mutismo seletivo, onde sua voz simplesmente desaparecia por dias, e uma fraqueza nas pernas que os médicos não conseguiam explicar. Os exames não mostravam nada físico. É psicossomático, diziam os especialistas, uma palavra cara e vaga que significava que o corpo dela estava gritando a dor que sua mente não conseguia processar. O tratamento, uma combinação de terapia e acompanhamento especializado, era caro, e o peso de cada consulta repousava inteiramente sobre os ombros de Davi. A flauta de madeira era a única herança de valor que sua família possuía. Tinha sido de seu avô, um artesão que acreditava que a música era uma forma de oração. Davi aprendeu a tocar com ele, não em escolas de música, mas sentado na varanda de casa, imitando os sons dos pássaros. E foi essa música que se tornou o único remédio que parecia alcançar Júlia em seus momentos de crise. Quando a ansiedade a fechava em seu casulo de silêncio, quando seu corpo se recusava a obedecer, Davi se sentava ao lado dela e tocava. Eram melodias simples, canções de ninar que a mãe deles cantava, e lentamente a música parecia encontrar uma fresta em sua armadura, acalmando a tempestade interna. Para Davi, a música não era um passatempo, era uma ferramenta de cura, a única linguagem que ele conhecia para conversar com a dor. Por isso, ao ver Lara, ele não viu apenas uma menina rica e mimada. Ele reconheceu os sintomas. Viu a mesma prisão de silêncio, o mesmo olhar distante
que via em sua própria irmã. O impulso de tocar para ela não foi apenas um ato de rebeldia ou compaixão. Foi um ato de reconhecimento. Sua alma, treinada na escola da dor de sua própria família, identificou uma alma gêmea de sofrimento. Ele sabia, por experiência própria, que às vezes os tratamentos mais caros e os especialistas mais renomados não conseguiam alcançar os lugares que uma simples canção de ninar conseguia. Ele sabia que o silêncio de Lara não era um vazio, mas um grito abafado. E ele, com sua flauta de madeira, tinha a chave para, talvez, começar a abrir aquela porta. No dia seguinte, para sua surpresa e alívio, ninguém o impediu de entrar na mansão. Tudo parecia normal, assustadoramente normal. Mas algo estava diferente. Enquanto ele rastelava as folhas secas perto da fonte, percebeu que Lara o observava da janela de seu quarto, no segundo andar. Ela não estava mais apenas vagando pelo jardim como uma sombra. Estava parada, observando-o. Quando seus olhos se encontraram, ela não desviou o olhar. Houve uma troca silenciosa, um reconhecimento. Ele não era mais apenas o jardineiro anônimo. Ele era o homem da música. E ela não era mais a herdeira inatingível. Era a menina que tinha ouvido seu segredo. Um pacto invisível tinha sido selado entre eles, um pacto de curiosidade e esperança. Mais tarde, enquanto ele almoçava sozinho na área de serviço, Dona Margarida, a governanta, se aproximou. Ela colocou uma xícara de café ao lado de seu prato e, sem que ninguém mais pudesse ouvir, disse em voz baixa: "Eu não sei o que você fez ontem, garoto, nem por que fez, mas foi a primeira vez em 2 anos que eu vi a menina Lara caminhar em direção a alguma coisa em vez de apenas andar sem rumo." Ela o olhou com uma seriedade que era uma mistura de aviso e cumplicidade. "O senhor Otávio é um homem perigoso quando se trata da filha. Tenha muito, muito cuidado." Ela se afastou antes que ele pudesse responder, deixando Davi com o coração acelerado e a certeza de que ele tinha, de fato, despertado algo poderoso, para o bem ou para o mal. A advertência da governanta deveria tê-lo assustado, mas, em vez disso, solidificou sua decisão. Ser demitido agora parecia pequeno em comparação com a responsabilidade que sentia. Ele tinha visto uma reação, uma centelha de vida nos olhos de Lara. Deixá-la voltar para seu casulo de silêncio agora parecia uma crueldade maior do que o risco de perder o emprego. Naquela tarde, no mesmo canto escondido do jardim, ele se sentou novamente sob a árvore. Olhou ao redor, o sol se infiltrando pelas folhas. Desta vez, não foi um impulso, foi uma escolha. Ele abriu a mochila, pegou a flauta e, com uma profunda, levou o instrumento aos lábios. Ele estava deliberadamente escolhendo oferecer sua medicina à menina silenciosa, mesmo sabendo que o preço daquela consulta poderia ser tudo o que ele tinha. A melodia da flauta voltou a preencher o canto escondido do jardim. Desta vez, no entanto, não havia hesitação na música de Davi. Havia um propósito. E como se respondesse a um chamado secreto, Lara apareceu. Ela não se escondeu atrás da estátua, mas caminhou com uma determinação silenciosa até o banco de pedra e se sentou. Tornou-se sua audiência, uma plateia de uma só pessoa. Seus olhos grandes e tristes não se desgrudavam dos movimentos dos dedos de Davi sobre a madeira da flauta. Não havia palavras entre eles, nem precisava. A música era a conversa. Davi tocava as melodias de sua infância, canções sobre rios e estrelas, e ela as recebia como terra seca recebe a chuva, absorvendo cada nota, cada vibração, em um silêncio que não era mais de vazio, mas de escuta. Aquele jardim, antes um monumento ao luto, transformara-se em um teatro clandestino de esperança. O ritual secreto continuou por vários dias. Todas as tardes, no mesmo horário, Davi se sentava sob a árvore e tocava. E Lara aparecia, sentando-se no mesmo banco. Era um acordo tácito,
uma rotina frágil e preciosa. A música de Davi não era apenas para a menina, era um canal para suas próprias angústias. Cada nota que ele soprava era uma prece pela saúde de Júlia, uma forma de lutar contra a impotência que sentia. E ao ver a pequena Lara ali, ouvindo-o com tanta atenção, ele sentia que sua música não era inútil. Sentia que talvez a mesma melodia que acalmava a dor de sua irmã pudesse de alguma forma remendar a alma partida daquela pequena herdeira. Ele não sabia, mas naquele jardim duas curas aconteciam simultaneamente, entrelaçadas pelas notas de uma flauta de madeira. Dona Margarida, a governanta, percebeu o padrão. Seu coração, dividido entre a lealdade ao patrão e a compaixão pela menina, escolheu o lado da humanidade. Ela não disse nada a ninguém. Em vez disso, tornou-se a cúmplice silenciosa daquele concerto proibido. Sutilmente, ela passou a garantir que o horário de descanso de Lara no jardim coincidisse perfeitamente com o momento em que Davi estaria trabalhando naquele setor mais afastado. Ela criava a bolha de segurança para que o pequeno milagre pudesse acontecer, arriscando seu próprio emprego a cada dia. Ela via a pequena mudança em Lara, um brilho diferente no olhar, uma leveza nos ombros. E isso, para uma mulher que tinha visto a menina se apagar dia após dia, era mais importante do que qualquer regra imposta pela dor de um homem. Numa tarde particularmente quente, enquanto Davi tocava uma melodia mais alegre, algo extraordinário aconteceu. Lara, sentada no banco como de costume, começou a se balançar suavemente no ritmo da música. E então, Davi ouviu. Foi quase inaudível a princípio, um som tão baixo que ele pensou ser o vento nas folhas. Mas não era. Era um zumbido, um murmúrio melódico que saía dos lábios da menina. Ela não estava formando palavras, mas estava acompanhando a melodia da flauta com uma afinação perfeita. O som era frágil, hesitante, mas estava ali, vivo. A menina que não falava, a menina que vivia no mais profundo silêncio, estava cantando. A música de Davi tinha finalmente encontrado uma resposta, uma voz. O choque quase fez Davi parar de tocar. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o coração batendo descompassado. Ele sabia que qualquer movimento brusco, qualquer sinal de surpresa, poderia quebrar o encanto. Com um esforço imenso, ele manteve a calma, os dedos firmes na flauta. Ele continuou a melodia, mas a transformou em um diálogo. Tocou uma frase musical curta e simples e fez uma pausa. No silêncio, ele ouviu o zumbido de Lara ecoando a frase que ele acabara de tocar. Ele tocou outra, um pouco mais complexa, e ela respondeu novamente. Eles estavam conversando, sem palavras, sem olhares diretos, mas com uma clareza que nenhuma frase poderia ter. Naquele momento, ele não era o jardineiro e ela não era a herdeira. Eram apenas dois músicos, dialogando na linguagem universal da alma. O que eles não sabiam era que o arquiteto daquele silêncio estava a caminho de casa. Otávio Lacerda teve um dia infernal, uma negociação hostil, a pressão dos acionistas, o estresse constante de manter um império. Ele decidiu, em um impulso raro, sair mais cedo do escritório. Não para ver a filha, mas em busca da única coisa que lhe trazia uma espécie de paz distorcida. O silêncio absoluto e controlado de sua mansão. Ele ansiava por entrar em sua fortaleza de mármore e vidro, onde nenhum som, nenhuma emoção, nenhuma variável imprevisível poderia perturbá-lo. Ele precisava do vazio para aplacar o caos de sua própria mente. Ao passar pelos portões automáticos, ele sentiu a calma habitual começar a envolvê-lo. Mas, ao sair do carro na entrada dos fundos, ele ouviu um som fraco, quase etéreo, vindo da direção do jardim. Um som que não deveria estar ali, uma melodia. A princípio, ele pensou ser o vento, ou talvez a casa de um vizinho, mas o som era claro demais, próximo demais. Era o som de uma flauta,
Para Otávio, aquilo não foi apenas a quebra de uma regra. Foi uma traição, uma invasão. O fantasma que ele passara 2 anos tentando exorcizar estava ali, em seu jardim, zombando de seu controle, profanando o santuário de silêncio que ele construíra com tanto cuidado sobre o túmulo de suas memórias. A fúria tomou o lugar do cansaço. Uma fúria fria, precisa, letal. Ele se moveu pelo seu próprio jardim com a furtividade de um predador, os sapatos caros não fazendo nenhum ruído na grama perfeitamente aparada. Ele seguia o som, o rosto uma máscara de desprezo. Esperava encontrar algum funcionário novo e insolente, com um rádio ou um celular. Alguém que ele pudesse demitir com prazer, reafirmando sua autoridade e restaurando a ordem. Ele se aproximou da sebe alta, o som agora claro e inconfundível, misturado a algo mais, um segundo som que ele não conseguiu identificar de imediato. Um zumbido suave, quase um lamento infantil. Ele afastou um galho, preparando-se para dar o bote. E então ele viu. E a cena o atingiu com a força de um soco. Não era um rádio, era o jardineiro novo, sentado no chão, tocando uma flauta de madeira. Mas o choque não foi esse. O choque foi ver sua filha, Lara, a menina do silêncio, sentada no banco de pedra, os olhos fechados, a cabeça levemente inclinada para o céu, enquanto de seus lábios saía aquele zumbido melódico que ele ouvira de longe. Ela não parecia triste, não parecia assustada, parecia em paz, parecia viva. A imagem era tão poderosa e tão contrária a tudo em que ele acreditava que seu cérebro se recusou a processá-la de forma positiva. Ele não viu cura, viu manipulação. Viu um estranho, um empregado, usando algum truque barato para se aproximar de sua filha vulnerável, violando suas defesas e sua casa. O instinto protetor de Otávio, distorcido por anos de luto e controle, explodiu. A cena, que para qualquer outro seria de uma beleza comovente, para ele foi uma agressão. Ele saiu de trás da sebe, a sombra dele caindo sobre a clareira ensolarada. A música parou no mesmo instante, a nota da flauta morrendo no ar com um suspiro assustado. Davi se levantou em um pulo, o rosto pálido de terror. Lara abriu os olhos, o zumbido cessando abruptamente, a expressão de paz se transformando em puro medo. O pequeno santuário deles tinha sido invadido. A magia tinha sido quebrada pela dura realidade na forma de seu pai. Otávio não gritou. Sua voz, quando veio, era mais assustadora do que qualquer grito. Era o som de gelo se quebrando. Ele não olhou para Davi. Manteve os olhos fixos na filha, que tremia no banco. Lara, ele disse a voz cortante, para dentro, agora. A menina, com os olhos cheios de lágrimas, obedeceu sem hesitar, correndo de volta para a casa, para a segurança da prisão silenciosa que conhecia. Só então, depois que ela desapareceu de vista, ele se virou para Davi. O olhar que lhe dirigiu não continha apenas raiva, continha a promessa de uma destruição fria e metódica. E você, ele sibilou, no meu escritório, imediatamente. O escritório de Otávio Lacerda era o coração de seu império de silêncio. Um espaço vasto de vidro e aço com vista para a cidade que ele ajudara a construir. Ali, ele não era pai, nem viúvo. Era uma força, uma entidade de pura lógica e controle. Davi estava de pé diante de sua mesa maciça, parecendo ainda menor e mais frágil sob as luzes frias do ambiente. Do ponto de vista de Otávio, o jovem jardineiro não era uma pessoa, mas um erro no sistema. Uma variável caótica que tinha ousado introduzir o elemento mais perigoso de todos em sua equação de sobrevivência: a emoção. A raiva que sentia não era apenas pela quebra de uma regra. Era o pânico de um homem que via o muro que construiu com tanto esforço ao redor de sua dor começar a ser infiltrado por uma simples e teimosa melodia. Você sabia da regra,
Otávio começou, a voz baixa e controlada, sem inflexão. Foi a primeira coisa que lhe disseram, a única regra inquebrável desta casa. Ele não via um rapaz com uma flauta. Via um ato deliberado de insubordinação, uma afronta direta à sua autoridade, ao seu luto. Para ele, o silêncio não era uma preferência, era um medicamento, a única anestesia que ele encontrara para a dor excruciante da perda. Cada canto daquela casa fora meticulosamente purgado de qualquer vestígio de música, de alegria descontrolada, de tudo o que pudesse lembrá-lo de Serena. E aquele jardineiro, com sua flauta de madeira, tinha acabado de injetar o veneno de volta no sistema, ameaçando despertar o monstro que ele lutava para manter adormecido. Davi tentou se explicar, a voz trêmula, mas sincera. Senhor, eu sei e peço perdão, mas a sua filha, ela parecia tão triste. Eu só queria. A música ajuda a minha irmã quando ela fica assim. A explicação, em vez de acalmá-lo, apenas alimentou a fúria de Otávio. Do ponto de vista dele, aquilo era o cúmulo da arrogância. Um simples jardineiro, um garoto que mal conhecia, ousando diagnosticar a alma de sua filha, comparando seu trauma único e complexo com algum problema doméstico. Ele, que pagava uma fortuna aos melhores psicólogos e terapeutas do país, que lia todos os artigos sobre luto infantil, agora tinha que ouvir um palpite de um funcionário que cheirava a grama cortada. Presunção daquilo era um insulto à sua inteligência, à sua dor, ao seu papel de pai. A raiva dele, no entanto, era apenas a camada superficial de algo muito mais profundo e sombrio, a culpa. Do ponto de vista de Otávio, a música não era apenas uma lembrança de Serena. Era a arma do crime. Ele se lembrava da noite da morte dela com uma clareza que o torturava. Ela estava exausta, queria cancelar a apresentação, mas ele a incentivou a ir. Falou sobre contratos, sobre a imagem dela, sobre o público que a esperava. Ele tratou a arte dela como um negócio, a paixão dela como um produto, e a viu desmaiar no palco, sob os holofotes, enquanto cantava a área que ele mesmo insistira que ela não cortasse do repertório. A música não era apenas o que ela amava. Tinha sido sua sentença de morte, uma sentença que ele, de certa forma, ajudou a assinar. Por isso, o silêncio se tornou seu refúgio e sua penitência. Ao proibir a música na mansão, ele não estava apenas tentando proteger Lara da memória da mãe. Estava tentando se proteger de sua própria culpa esmagadora. Cada nota musical era um eco daquela noite, uma acusação. O som da flauta de Davi no jardim não foi apenas uma quebra de regra, foi a violação de seu santuário de negação. Foi alguém brincando com o revólver que ele guardava trancado em uma gaveta. Alguém que não entendia o poder de destruição que aquelas simples notas continham. E ele precisava, com todas as suas forças, fazer aquele som parar para sempre, para que o monstro da culpa não despertasse completamente e o devorasse. Ele olhou para o rosto assustado de Davi e projetou nele toda a sua frustração. Você não sabe o que é proteger alguém de verdade, ele disse, a voz cheia de um desprezo que era, na verdade, autodesprezo. Você não tem a menor ideia do que aquela música representa, do perigo que ela traz para dentro desta casa. Ele falava com Davi, mas as palavras eram para si mesmo, para o fantasma de Serena, para o universo que ele sentia ter traído. Estava cego pela dor, incapaz de ver que a menina no jardim não reagia à música com medo, mas com curiosidade. Ele não via a cura, via apenas a repetição da doença, a ameaça da perda se manifestando novamente através de uma melodia. A decisão para ele era lógica, inevitável. Era a única forma de restaurar a ordem, de trancar o monstro de volta em sua jaula. Pegue suas coisas, ele disse, a voz agora completamente desprovida de emoção. Seu pagamento final será depositado em sua conta amanhã. O chefe da segurança irá acompanhá-lo até o portão. Não quero mais vê-lo nesta propriedade. Nunca mais.
A sentença foi proferida com a frieza de um juiz sem espaço para apelações. Eliminar a variável, restaurar o silêncio, era o único protocolo que ele conhecia para sobreviver. Era a única forma que ele sabia de proteger o que restava de sua família, mesmo que essa proteção significasse construir muros cada vez mais altos ao redor deles. Davi sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O emprego, o tratamento de Júlia, a conexão silenciosa com Lara, tudo desmoronando por causa de uma canção. Ele a sentiu, o coração despedaçado, mas com uma estranha dignidade. Não implorou, não discutiu, apenas olhou para Otávio uma última vez. O senhor tem razão, ele disse a voz baixa, mas clara. Eu não sei o que aquela música representa para o senhor, mas eu vi o que ela representou para a sua filha hoje. E foi a primeira vez que eu a vi parecer livre. A palavra livre ficou suspensa no ar do escritório silencioso depois que Davi saiu. Uma semente perigosa plantada na mente do homem que mais temia a liberdade. Davi foi embora. Otávio ficou sozinho em seu escritório. O silêncio restaurado. Mas, pela primeira vez, o silêncio não lhe trouxe paz. Estava pesado, opressivo. A palavra livre ecoava em sua cabeça, zombando de seu controle. Ele passou o resto do dia tentando trabalhar, mas a imagem de Lara, com a cabeça inclinada, ouvindo a flauta, se sobrepunha aos gráficos e relatórios. Ele tinha vencido, tinha reafirmado sua autoridade, protegido sua casa da invasão da música, tinha esmagado a pequena rebelião. Mas, enquanto olhava para a cidade se acendendo lá fora, ele não se sentia como um vencedor. Sentia-se como o carcereiro de uma prisão cada vez mais vazia e silenciosa. O jantar naquela noite foi a prova de sua vitória amarga. O silêncio à mesa era tão denso que quase podia ser tocado. Lara estava de volta à sua forma fantasmagórica. Ela não tocou na comida que a cozinheira preparou com tanto cuidado. Apenas empurrava os legumes de um lado para o outro do prato, o olhar perdido no vazio. Otávio tentou puxar conversa, perguntou sobre seu dia, sobre seus estudos. Ela respondeu com monossílabos: sim, não, não sei, sem erguer os olhos. A pequena centelha de vida que ele tinha visto no jardim, a curiosidade, a reação, tudo tinha sido apagado. Ele tinha restaurado a ordem, mas ao fazê-lo, tinha desligado a luz de sua filha novamente. Mais tarde, ele passou pelo quarto dela. A porta estava entreaberta. Ele a viu sentada na cama, de costas para a porta. Em suas mãos, ela segurava um objeto que ele não via há muito tempo. Uma pequena caixa de música de madeira, um presente de Serena. A caixa estava quebrada, o mecanismo emperrado, não tocava mais. Mas Lara a segurava com as duas mãos, como se pudesse extrair dela alguma memória, algum consolo. Então, ele a ouviu sussurrar, a voz fraca, um lamento que atravessou seu coração como uma lâmina de gelo. A música foi embora de novo, papai. Foram as primeiras palavras que ela dirigiu a ele em meses, e foram uma acusação, uma sentença. Otávio recuou da porta, sentindo-se sufocado. Caminhou até seu escritório, o lugar que antes era seu refúgio e agora parecia sua cela. Sobre a mesa estavam os papéis da demissão de Davi, prontos para serem assinados e arquivados. Ele pegou a caneta, mas sua mão não obedeceu. Olhou para o papel com o nome do jardineiro e depois para a única foto que mantinha em sua mesa. Um retrato de Serena, sorrindo, os olhos cheios de vida. As palavras de sua filha, a música foi embora de novo. E as palavras do jardineiro, ela parecia livre. Travavam uma guerra dentro dele. Ele tinha construído um mundo perfeito, seguro e silencioso, para proteger sua filha da dor. E só agora percebia, com um horror paralisante, que seu mundo perfeito era, na verdade, um inferno perfeitamente silencioso. Otávio Lacerda passou a noite em claro.
O silêncio escritório, antes um bálsamo, agora era um amplificador para as vozes em sua cabeça. A voz de Serena, vinda de uma lembrança distante, dizendo que o tempo era o bem mais precioso. A voz do jardineiro, teimosa, afirmando que sua filha parecia livre. E, acima de todas, a voz sussurrada e devastadora de Lara. A música foi embora de novo, papai. Cada palavra era um tijolo a menos no muro que ele construíra ao redor de si. Ele se sentia exposto, vulnerável, um imperador nu em seu castelo de vidro. A lógica que governara sua vida provou ser uma ferramenta inútil para medir a dor de uma criança. Ele tinha seguido todos os protocolos para o luto, mas tinha esquecido a regra mais básica. O luto precisa de consolo, não de controle. Ao amanhecer, a luz pálida que invadiu o escritório o encontrou um homem diferente. A rigidez em seus ombros tinha cedido a um cansaço profundo, a arrogância em seu olhar fora substituída por uma incerteza crua. Ele olhou para os papéis da demissão de Davi sobre a mesa. Com um movimento lento, mas decidido, ele os pegou, rasgou-os em 4 pedaços e os jogou na lixeira. Foi um ato simbólico, a destruição de sua antiga certeza. Em seguida, pegou o telefone e ligou para o chefe de sua segurança. A ordem que deu foi o oposto da que dera no dia anterior, e sua voz, embora firme, carregava um peso de urgência e rendição. "Encontre o jardineiro que eu demiti ontem", ele disse. "O nome dele é Davi. Encontre-o agora e o traga de volta para a mansão. Imediatamente." Davi, em sua casa pequena e humilde, sentia o gosto amargo do fracasso. Ele contara à mãe sobre a demissão e a preocupação nos olhos dela era uma facada em seu peito. A próxima parcela do tratamento de Júlia vencia na semana seguinte, e ele não tinha a menor ideia de como conseguiria o dinheiro. Sentia-se um tolo por ter arriscado tudo por um impulso, por uma menina que ele nem conhecia direito. Mas então, ele se lembrava dos olhos dela, da forma como ela o seguiu com o olhar, e uma parte dele sabia que faria tudo de novo. Ele estava mergulhado nesses pensamentos quando um carro preto, elegante e silencioso parou em frente à sua casa. O veículo era tão deslocado em sua rua de terra batida que todos os vizinhos saíram para olhar. Do carro desceram 2 homens de terno, a antítese de tudo em seu bairro. Davi sentiu um calafrio. Seria Otávio Lacerda? Ele teria vindo se vingar de alguma forma, processá-lo por algum dano? Seu primeiro instinto foi se esconder, mas os homens não eram ameaçadores. Bateram na porta com educação. "Senhor Davi?", perguntou um deles. "O senhor Lacerda solicita sua presença na mansão imediatamente." Não era um convite, era uma convocação. O medo e a curiosidade travaram uma batalha dentro de Davi. O que aquele homem poderia querer com ele agora, deixando sua mãe com um beijo na testa e a promessa de que tudo ficaria bem? Ele entrou no carro, o interior de couro cheirando a um mundo de poder e mistério que ele não conseguia decifrar. A viagem de volta à mansão foi tensa. Davi era levado não pela entrada de serviço, mas pelo portão principal. Foi escoltado não para a cozinha, mas diretamente para o escritório de Otávio. O homem estava de pé, perto da janela, parecendo mais velho e mais cansado do que no dia anterior. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma profunda exaustão. "Eu quero que você volte", Otávio disse, sem rodeios. A proposta pegou Davi de surpresa. "Voltar? Mas por quê?" Continuou o jardineiro, ignorando a pergunta. "Eu quero que você estoque para a minha filha." A frase era tão absurda, tão contrária a tudo o que ele representava, que Davi pensou ser uma armadilha, um teste cruel para humilhá-lo ainda mais. "Tocar?", Davi repetiu incrédulo. "Mas o Senhor disse, o Senhor odeia música." "Eu odeio o que a música me lembra." Otávio o corrigiu, a voz baixa, quase uma confissão. "Mas eu estava errado. O meu silêncio não está curando a Lara, está a sufocando. E a sua música."
Foi a única coisa que a fez reagir em 2 anos. A única coisa que a fez parecer livre. A admissão de seu erro, a vulnerabilidade em sua voz, era algo que Davi nunca esperava testemunhar. Eu preciso que você tente de novo, concluiu Otávio. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou te pedindo ajuda. O homem mais poderoso que ele conhecia estava pela primeira vez admitindo sua derrota e pedindo ajuda a ele, o simples jardineiro. A semente da virada estava plantada. Davi viu a dor genuína nos olhos de Otávio, a dor de um pai desesperado, e sua raiva se dissolveu, dando lugar à empatia. Ele aceitaria, mas não como um empregado cumprindo ordens. Aceitaria como um parceiro em uma missão de cura. Eu volto, ele disse, a voz firme. Mas não pelo dinheiro, senhor. Eu volto por ela e tenho uma condição. Otávio ergueu as sobrancelhas, surpreso. O senhor tem que estar presente em todas as sessões. O senhor não vai mais se esconder. O senhor tem que ouvir a música também. Davi sabia instintivamente que a cura de Lara estava intrinsecamente ligada à cura de seu pai. Eles precisavam enfrentar aquele fantasma juntos. A condição de Davi era um desafio direto. Exigia que Otávio confrontasse a fonte de sua maior dor. O milionário ficou em silêncio por um longo momento, o conflito visível em seu rosto. Fugir para o trabalho era fácil. Ficar e ouvir a música que o lembrava da morte de sua esposa era a coisa mais difícil que alguém já lhe pedira. Ele olhou para a foto de Serena em sua mesa. Ela sorria como se o encorajasse. Ele respirou fundo, uma rendição e uma decisão. Certo, ele disse, a voz rouca. Nós ouviremos, juntos. O pacto estava selado. Não era mais sobre regras e silêncio. Era sobre música e coragem. E sobre 2 homens, de mundos opostos, unindo-se para tentar salvar uma menina presa entre os 2. A primeira sessão aconteceu naquela mesma tarde, não no jardim secreto, mas na imensa e formal sala de estar, um território neutro e assustador. Otávio sentou-se rigidamente em uma poltrona, as mãos cerradas sobre os joelhos, parecendo um homem esperando sua própria execução. Lara foi trazida pela governanta e sentou-se em um puff no tapete, os olhos alternando entre o pai e Davi. A pequena juíza daquele tribunal de emoções. A tensão no ar era quase insuportável. Davi, sentindo o peso daquele momento, tirou a flauta da mochila, as mãos suando. Ele olhou para Otávio, depois para Lara, e entendeu que não estava ali apenas para tocar uma melodia. Estava ali para reger um delicado e perigoso concerto de almas. Ele começou a tocar. A melodia era ainda mais suave, mais delicada do que as que tocara no jardim. Era quase um sussurro, uma pergunta musical. Lara, que estivera tensa, começou a relaxar, o corpo se inclinando instintivamente em direção ao som. Otávio, por outro lado, estava em uma agonia silenciosa. Cada nota era uma facada, trazendo à tona as memórias que ele lutava para reprimir. Ele cerrou os punhos, as unhas cravando em suas palmas, forçando-se a ficar, a cumprir sua parte do acordo. Ele não fugiria, não desta vez. Ele suportaria a dor, por ela, pela filha que o observava do chão, esperando para ver se ele era, de fato, forte o suficiente para ouvi-la. Enquanto a melodia de Davi preenchia a sala, algo mágico aconteceu. Lara, que estava sentada no tapete, começou a se mover. Ela não engatinhou em direção a Davi, o músico. Com uma lentidão hesitante, ela se arrastou pelo tapete persa, em direção à poltrona onde seu pai estava sentado, rígido como uma estátua. Ela parou aos pés dele e, com um esforço que parecia monumental, se ergueu um pouco e subiu em seu colo. Ela se aninhou em seu peito, buscando refúgio no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo. Otávio congelou, o corpo inteiro paralisado pelo choque. E enquanto a música continuava, ele sentiu o calor do pequeno corpo de sua filha contra o seu, e pela primeira vez em 2 anos, uma lágrima solitária escapou de seus
olhos e rolou por seu rosto. Enfrentar nossos maiores medos por amor a alguém. Uma jornada que todos nós, de alguma forma, conhecemos. Se você já teve que atravessar o fogo para proteger quem ama, conte sua história nos comentários. E se você não quer perder o desenrolar desta delicada reconstrução, se inscreva no canal. A coragem de um pai, a música de um jardineiro e o coração de uma menina estão prestes a mudar tudo. O toque de sua filha foi como um raio que atravessou a armadura de gelo de Diz. Otávio. Ele ficou paralisado, o corpo inteiro rígido, sentindo o calor e o peso da pequena Lara em seu colo. Havia anos que ele não a segurava assim, por uma escolha dela. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos e a segurar copos de uísque, pairaram no ar por um instante, desajeitadas, sem saber o que fazer. Então, lentamente, como se temesse que o momento pudesse se quebrar, ele baixou os braços e a envolveu. Foi um abraço tímido, quase protocolar, mas para Lara foi o mundo. Davi, percebendo a fragilidade daquela ponte que se construía, suavizou a melodia da flauta, transformando-a em uma trilha sonora delicada para aquela cena de reconciliação, o primeiro acorde de uma nova sinfonia familiar. Aquilo se tornou a nova rotina deles, o novo e mais importante protocolo da casa. Todos os dias, no final da tarde, os três se reuniam na sala de estar. Davi tocava, Lara se aninhava no colo do pai e Otávio ficava ali, forçando-se a suportar a tempestade de memórias que a música despertava. No início, era uma tortura. Cada nota o levava de volta à noite em que perdeu Serena, a sua própria culpa, a sua dor. Mas dia após dia, a presença quente de Lara em seus braços começou a mudar o significado da música. A melodia deixou de ser apenas a trilha sonora da morte e começou a se tornar a trilha sonora da presença de sua filha. Ele estava, aos poucos, criando novas memórias musicais, memórias de cura, que se sobrepunham às antigas memórias de dor. Lara, sentindo-se segura, naquele ninho de afeto e música, começou a florescer. O zumbido tímido que Davi ouvira no jardim tornou-se mais frequente, mais confiante. Ela não apenas ecoava as melodias da flauta, começou a improvisar, a criar pequenas harmonias, a responder à música com sua própria voz. Era como se o talento de sua mãe, Serena, estivesse adormecido dentro dela, e a flauta de Davi fosse a chave que o despertava. A menina, antes uma sombra silenciosa, agora se balançava no ritmo, seus olhos brilhando com uma nova luz. A música estava preenchendo o vazio dentro dela, reconstruindo as pontes que o trauma havia destruído. Ela estava, nota por nota, se lembrando de como era ser uma criança. Um dia, Davi trouxe algo novo para a sessão. Um pequeno tambor de brinquedo que ele comprou com o dinheiro de seu primeiro novo pagamento. Ele o colocou no tapete, na frente de Lara, e começou a tocar um ritmo simples com a flauta. Depois, com os dedos, marcou o mesmo ritmo no tambor. Lara observou, fascinada. Davi empurrou o tambor para perto dela. Hesitante, ela esticou a mão e, com a ponta do dedo, deu uma batida tímida no couro do instrumento. O som grave e suave a surpreendeu. Davi sorriu e repetiu o ritmo na flauta, e ela respondeu no tambor. Eles brincaram assim por quase uma hora, criando ritmos, rindo quando erravam. Otávio observava, maravilhado. Sua filha, que vivia em um mundo sem som, agora estava com as próprias mãos criando música. Durante uma dessas sessões, Davi, sentindo a conexão mais forte do que nunca, decidiu arriscar. Ele tocou a melodia mais triste e mais bonita que conhecia, uma canção folclórica sobre a lua e a saudade. A música encheu a sala com uma melancolia profunda. Otávio fechou os olhos, as lembranças de Serena vindo com uma força avassaladora, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que ele percebesse. Lara, em seu colo, sentiu o tremor do peito do pai.
Ela parou de cantarolar. Olhou para o rosto dele, para as lágrimas silenciosas. E então o maior de todos os milagres aconteceu. Com uma clareza perfeita, a menina levantou a mãozinha, tocou o rosto molhado do pai e, com a voz que passara 2 anos presa em sua garganta, sussurrou: "Papai, não chora." O mundo de Otávio parou. A música da flauta cessou. Ele abriu os olhos e olhou para a filha, incrédulo. A voz dela, um som que ele pensava que talvez nunca mais fosse ouvir, era real. Você falou." Ele gaguejou, a voz embargada. Ele a abraçou, não com a hesitação de antes, mas com a força de 2 anos de saudade e amor reprimidos. "Lara, minha filha, você falou." Ele repetia o nome dela como se estivesse se reapresentando, como se a estivesse conhecendo pela primeira vez. Ele chorava abertamente agora, mas não eram mais lágrimas de dor silenciosa. Eram lágrimas de um alívio avassalador, de uma alegria tão pura e intensa que doía. Lara, sentindo a explosão de emoção do pai, finalmente se sentiu segura para liberar sua própria dor. As palavras, por tanto tempo, começaram a sair, atropeladas, em meio a soluços. A música levou a mamãe, papai," ela disse, o peito subindo e descendo. No palco, ela cantava, e a música levou ela para longe. Eu não queria que a música levasse você também. Por isso eu fiquei quieta. Eu tinha que te proteger, tinha que ter silêncio para você não ir embora também. A revelação daquela lógica infantil e devastadora foi a chave que abriu a última porta do coração de Otávio. O silêncio dela não era sobre a dor dela, era sobre o medo de perdê-lo. Ele finalmente entendeu a profundidade de seu erro. Seu silêncio não a estava protegendo, estava confirmando o maior medo dela. Sua tentativa de apagar o passado era exatamente o que os mantinha presos nele. "Oh, minha filha, me perdoa," ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Não foi a música que levou a mamãe. Foi uma doença no coração dela, algo que ninguém podia ver. A música não levou ela embora, Lara. A música era ela, e lembrar da música dela é a forma de mantê-la viva, aqui, com a gente. Pela primeira vez, ele falou a verdade sobre a morte de Serena, sem eufemismos, sem silêncios. E ao fazê-lo, libertou não apenas a filha, mas a si mesmo. Aquela conversa, crua e cheia de lágrimas, foi o verdadeiro clímax da cura deles. Foi o momento em que o feitiço do silêncio foi quebrado. O pai que não sabia sentir e a filha que sentia demais finalmente se encontraram na mesma página de dor e de amor. Eles choraram juntos, abraçados, enquanto o sol da tarde descia lá fora, tingindo a sala com uma luz dourada de recomeço. Davi, que tinha assistido a tudo de seu canto, sentiu-se um intruso naquele momento sagrado. Sua parte estava feita. A música tinha aberto a porta. Agora, a família precisava aprender a atravessá-la sozinha. Ele se levantou em silêncio, guardou sua flauta na mochila, planejando sair sem ser notado. Enquanto ele se dirigia discretamente para a porta, a voz de Otávio o deteve. "Onde você vai?" O tom não era o de um patrão, mas o de um homem falando com um igual, com um amigo. Eu acho que meu trabalho aqui terminou," Davi respondeu sem se virar. "O senhor e a Lara, vocês se encontraram. Você não entendeu nada, não é?" disse Otávio, a voz agora mais firme. Davi se virou confuso. "Você não era o jardineiro, não era o flautista. Você é o arquiteto disso tudo. Você nos lembrou como sentir. Você não é um funcionário que pode ser dispensado. Você faz parte disto agora. Você faz parte da nossa família." A declaração tão direta e desajeitada deixou Davi sem palavras. Antes que ele pudesse responder, Lara selou o acordo. Ela desceu do colo do pai e, com as pernas ainda um pouco instáveis, mas com uma nova confiança, caminhou até Davi. Ela pegou a mão dele, a mesma mão que segurava a flauta, e olhou para ele com os olhos imensos, agora livres da sombra da tristeza. "Fica, Davi.
ela disse, a voz ainda um pouco fraca, mas clara como cristal. A gente precisa de... Você para a nossa orquestra. A oferta de pertencimento, vinda da menina que ele ajudara a resgatar de sua prisão de silêncio, era irrefutável. Ele olhou para o rosto dela e depois para o de Otávio, um homem quebrado que aprendia a se remendar. E soube, com uma certeza absoluta, que tinha encontrado seu lugar no mundo. O sim de Davi, ainda que não dito com palavras, selou o novo acordo. Otávio, com uma eficiência que lhe era peculiar, oficializou a mudança. Reuniu os funcionários na manhã seguinte e anunciou, com uma formalidade que mal escondia a revolução em curso, que Davi não era mais o jardineiro. Ele seria, a partir daquele momento, um consultor musical e companheiro para Lara, residindo na mansão como um convidado da família. A notícia caiu como uma bomba silenciosa na hierarquia da casa. O jardineiro, o rapaz humilde que chegara há poucas semanas, agora era, na prática, um igual. Alguns olharam com inveja, outros com admiração, mas todos entenderam que as velhas, rígidas regras da mansão Lacerda tinham sido revogadas para sempre. O silêncio fora quebrado e nada seria como antes. O primeiro jantar daquela nova configuração familiar foi uma sinfonia de estranhamento. Os três, sentados na longa e polida mesa da sala de jantar, um espaço antes reservado para negócios e formalidades, pareciam três notas perdidas em uma partitura imensa. O silêncio desta vez não era de dor, mas de incerteza. Como conversar? Sobre o quê? Foi Lara, a pequena maestrina daquela orquestra improvável, quem regeu a conversa. Agora falante e curiosa, ela se tornou a ponte entre os dois homens. Davi, a sua flauta é de qual árvore? Ela perguntou. E depois, papai, os números da sua empresa são maiores que as estrelas? E assim, entre perguntas sobre flautas e estrelas, os dois homens, de mundos tão distantes, começaram a encontrar um ritmo, uma linguagem comum, guiados pela curiosidade de uma menina. A música, antes banida, tornou-se o idioma oficial da casa. O som da flauta de Davi já não era um segredo sussurrado no jardim, mas uma presença constante e bem-vinda na sala de estar. Ele começou a dar a Lara suas primeiras aulas de música, não com a rigidez de um professor, mas com a alegria de um parceiro de brincadeiras. Ensinou-a a soprar, a sentir as notas, a transformar o ar em som. Otávio, a princípio, era apenas um espectador silencioso, mas dia após dia ele se aproximava. Um dia, sentou-se ao piano, as mãos trêmulas, e tentou tocar os acordes de uma canção que Serena amava. As notas saíram tortas, enferrujadas pela falta de uso, mas eram um começo. A casa finalmente estava voltando a respirar música. Em uma noite, depois que Lara adormeceu, Davi encontrou coragem para se abrir completamente com Otávio. Contou-lhe sobre Júlia, sobre a doença, sobre os tratamentos caros, sobre o medo constante que o acompanhava. Falou sobre como o emprego de jardineiro não era uma escolha de carreira, mas um ato de desespero para manter a irmã viva e bem, cuidada. Foi a primeira vez que ele se permitiu ser totalmente vulnerável diante do homem que até pouco tempo era apenas seu patrão. Ele não estava pedindo ajuda, estava apenas partilhando o peso, explicando a origem da sua própria música, que nascia tanto do amor quanto da dor. Otávio ouviu tudo em silêncio, a expressão indecifrável, apenas assentindo de vez em quando. A resposta de Otávio não veio com palavras de consolo, mas com uma ação imediata e decisiva. Na manhã seguinte, ele chamou Davi a seu escritório. Eu fiz algumas ligações, ele disse, a voz prática de sempre. Júlia tem uma consulta com o melhor neurologista pediátrico do país na próxima semana. Todos os custos do tratamento dela, a partir de hoje, serão cobertos por mim. Davi tentou protestar.
dizer que não era por isso que tinha contado, mas Otávio o interrompeu com um gesto. Não é caridade, Davi, é lógica. Você está aqui, dedicando seu tempo e seu talento para curar a minha filha. O mínimo que posso fazer é garantir que sua mente esteja em paz para fazer isso. Cuide da minha família, que eu cuido da sua. Naquele momento, eles deixaram de ser patrão e convidado. Tornaram-se parceiros. A convite de Otávio, a mãe de Davi veio conhecer a mansão. Uma mulher simples, de mãos calejadas e sorriso tímido, ela andou pelos cômodos de mármore com um assombro reverente. Mas seu olhar não se deteve no luxo, e sim na forma como os três interagiam. Ela viu a maneira como Lara seguia Davi com os olhos, como Otávio olhava para os dois com uma ternura que ele mesmo não percebia. Meu filho sempre teve esse dom, ela disse a Otávio, enquanto tomavam um café na cozinha. A música dele não vem só da cabeça, vem da alma. Ele sempre soube como encontrar a ferida dos outros e soprar uma melodia nela até parar de doer. Otávio ouviu e entendeu que o que ele tinha em sua casa não era um empregado, mas um curandeiro raro. O encontro mais poderoso, no entanto, aconteceu quando Júlia veio visitar a mansão. Uma menina, tímida, que se escondia atrás das pernas do irmão, ela entrou naquele universo de riqueza com os olhos assustados. Lara, que sentia o medo da outra menina, se aproximou devagar. Ela não falou nada. Apenas pegou a flauta de brinquedo que ganhara de Davi e tocou uma única nota, longa e suave. Júlia olhou para ela, surpresa. E Lara, a menina que fora resgatada do silêncio pela música, agora usava a música para entrar no silêncio de outra criança. Ela não ofereceu palavras, ofereceu uma nota. E Júlia, pela primeira vez em semanas, sorriu. Um círculo de cura, invisível e poderoso, se formou ali, conectando as duas meninas através da linguagem que Davi lhes ensinara. A transformação de Lara era a prova diária de que o método deles estava funcionando. A menina, antes uma aparição silenciosa, agora era uma presença vibrante. Ela falava, ria, cantava. Fazia perguntas sobre tudo, queria aprender tudo. O silêncio que a definira por tanto tempo fora substituído por uma curiosidade contagiante. O luto por sua mãe não desaparecera, mas se transformara. Agora ela falava de Serena com uma saudade doce, não com a dor do trauma. A mamãe ia gostar dessa música, Davi? Ela perguntava durante as aulas de flauta. E Davi respondia: tenho certeza que sim, pequena. Tenho certeza que ela está ouvindo agora mesmo. E assim, a memória de Serena deixou de ser um fantasma para se tornar a anjo da guarda daquela nova família. Otávio, inspirado pela cura que testemunhava em sua própria casa, sentiu uma inquietação que não era de negócios. Ele olhou para sua vasta fortuna, para seu império, e pela primeira vez o viu não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta que ele vinha usando de forma errada. Ele passou anos acumulando poder para se proteger do mundo, para construir muros. E agora, a convivência com Davi e Lara lhe mostrava uma nova possibilidade: usar seu poder para construir pontes. A ideia, a princípio vaga, começou a tomar forma em sua mente, uma ideia que poderia dar um novo e verdadeiro significado à memória de sua esposa e à sua própria vida. Ele chamou Davi para uma conversa em seu escritório. A sala, antes um lugar de intimidação, agora era um espaço de colaboração. Davi, ele começou, a forma como você ajudou a Lara, essa sua medicina musical, não pode ficar restrita a esta casa. Existem milhares de outras Laras por aí, crianças presas em seus próprios silêncios, em famílias que não têm os recursos que eu tenho. Davi ouvia, sem entender aonde ele queria chegar. Eu quero criar uma fundação, Otávio anunciou. A Fundação Serena Lacerda, um instituto dedicado a oferecer musicoterapia gratuita de alta qualidade para crianças que sofreram traumas.
um lugar que transforme a dor em música. A proposta deixou Davi atônito. Era um projeto de uma escala e de uma nobreza que ele jamais poderia imaginar. Mas, Sr. Otávio, eu não sou um terapeuta formado. Eu só toco flauta. Otávio sorriu, um sorriso genuíno e largo. Não entendo nada de música, mas entendo de como construir coisas. Você tem a alma do projeto, a intuição, a verdade. Eu tenho os recursos para transformá-lo em realidade. Eu entendo de planilhas e contratos. Você entende de cura. Juntos, podemos construir algo que realmente faça a diferença. Não era um pedido de um chefe para um funcionário. Era um convite de um homem para outro, para serem sócios em uma missão. E assim, a mansão ganhou um novo propósito. A imensa e ociosa sala de baile, que só era usada para festas corporativas frias e impessoais, começou a ser reformada. As paredes foram pintadas com cores vibrantes, pequenos palcos foram montados e instrumentos de todos os tipos, tambores, xilofones, teclados, flautas, começaram a chegar. A casa, que antes era um templo do silêncio, estava se preparando para se tornar uma catedral do som. Otávio mergulhou no projeto com a mesma energia obsessiva que antes dedicava a fusões e aquisições. Mas desta vez, seu objetivo não era o lucro no final do trimestre. Era o sorriso no rosto de uma criança. O projeto deu a Otávio uma nova paixão, uma forma de honrar a memória de Serena que não era baseada no luto, mas na celebração da vida. Ele não estava mais construindo um mausoléu silencioso para ela. Estava construindo um legado de alegria e cura em seu nome. Ele se tornou um defensor fervoroso da musicoterapia, estudando, lendo, conversando com especialistas. O homem que antes proibia a música em sua casa agora passava as noites pesquisando o poder terapêutico das vibrações sonoras. E no processo de construir a fundação, ele estava, sem perceber, terminando de reconstruir a si mesmo. Davi também se transformou. O jardineiro que tocava flauta para pagar as contas da irmã doente agora era o diretor artístico de uma fundação inovadora. Ele não era mais apenas um músico intuitivo. Com o incentivo e o financiamento de Otávio, ele começou a estudar formalmente, a fazer cursos, a conversar com os maiores especialistas da área. Ele estava unindo seu dom natural com o conhecimento técnico, tornando-se uma força poderosa no campo da terapia infantil. O rapaz que chegou àquela mansão em busca de um simples emprego tinha encontrado, de forma totalmente inesperada, a sua verdadeira e mais profunda vocação. A relação entre os dois homens se solidificou em uma amizade profunda, cimentada pelo respeito mútuo e por um propósito compartilhado. Eram de mundos opostos, com histórias opostas, mas encontraram um no outro o que lhes faltava. Davi ensinou a Otávio a linguagem do coração. Otávio deu a Davi as ferramentas para transformar seu dom em um legado. Eles não eram mais patrão e empregado, nem mentor e pupilo. Eram dois pais, unidos pelo amor que sentiam por suas filhas. Uma que estava ali rindo e cantando, e outra que precisava de cuidados especiais. E pela missão de espalhar a cura que haviam encontrado em sua própria casa. Os meses passaram voando, em um turbilhão de obras, planejamento e música. A fundação estava prestes a ser inaugurada. Júlia, a irmã de Davi, com o tratamento de ponta pago por Otávio e a amizade de Lara, tinha melhorado de forma milagrosa. Ela já não tinha mais crises de silêncio e suas pernas estavam fortes. As duas meninas se tornaram inseparáveis. Duas pequenas provas vivas de que a amizade e o cuidado podiam ser o mais eficaz dos remédios. As duas famílias, antes tão distantes, agora estavam completamente entrelaçadas, seus destinos reescritos por uma melodia tocada em um jardim. Numa noite, véspera da inauguração da fundação,
Os três estavam na sala, agora aconchegante e cheia de vida. Lara, que se tornara uma desenhista talentosa, mostrava seu último trabalho. Era um desenho de uma orquestra. Ela no centro cantando, Davi ao seu lado com a flauta. E ao piano, o pai, sorrindo. Mas havia um espaço vazio no desenho, ao lado do piano. "Está faltando alguém aqui", disse a menina com o dedo sobre o espaço em branco. "Quem, meu amor?", perguntou Davi. Lara olhou para os dois homens, com uma seriedade que desmentia sua idade, e deu a resposta que mudaria o rumo daquela família para sempre. A pergunta que ficou no ar não era sobre uma pessoa ausente, mas sobre a própria natureza daquela nova família. Lara, com sua lógica infantil e direta, continuou a explicar seu desenho. "A nossa orquestra", ela disse, apontando para as figuras, "precisa de uma maestrina." A mamãe Serena era a maestrina, não era papai. Otávio engoliu em seco, o coração pela menção tão natural da esposa. "Era sim, minha filha, ela era a melhor de todas." "Então", concluiu a menina, "a gente precisa de uma nova maestrina, ou de um segundo maestro." Ela olhou de Davi para o pai, a pergunta implícita em seus olhos. Qual era, afinal, a configuração daquela família? Eram um pai e um amigo? Ou algo mais? A pergunta de Lara forçou os dois homens a confrontarem a verdade de sua relação. O vínculo entre eles havia transcendido a amizade. Na prática, eles estavam criando... Davi não era uma babá ou um tutor. Era uma figura paterna, um pilar de estabilidade e afeto na vida da menina. E Otávio, por sua vez, sentia por Davi um carinho e uma gratidão que se assemelhavam ao amor fraterno. Eram dois homens que a dor unira e que o amor por uma criança transformara em uma família. Mas a sociedade não tinha um nome para o que eles eram, e o silêncio sobre esse assunto era a última barreira que precisavam quebrar. Foi Otávio quem encontrou as palavras. Ele se ajoelhou na frente da filha, pegou a mão dela e olhou para Davi, os olhos cheios de uma emoção sincera. "Você tem razão, filha. A nossa orquestra é diferente." Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com o cuidado de um poeta. "Eu sou o piano. Dou a base, a estrutura, a força. O Davi é a flauta. Ele traz a melodia, a leveza, a alma. E você, minha pequena, é a canção. E uma orquestra com dois maestros, acho que pode ser a mais bonita de todas." A metáfora era perfeita. Uma declaração de igualdade, de parceria, de uma nova forma de ser família. Naquele momento, a última muralha de orgulho de Otávio ruiu. Ele não estava apenas aceitando Davi, estava o celebrando, dando-lhe um lugar de honra no centro de sua vida. Estava dizendo para a filha e para o mundo que a família que eles formaram não era um improviso, mas uma composição deliberada, onde cada instrumento era essencial. Davi, ouvindo aquilo, sentiu as lágrimas virem aos olhos. O menino pobre, o jardineiro, o músico de rua, tinha finalmente encontrado seu lugar, não como um agregado, mas como um maestro regendo, ao lado de outro homem, a sinfonia da vida de uma menina. A inauguração da Fundação Serena Lacerda foi um evento diferente de qualquer outro que a alta sociedade já vira. No palco não havia apenas o bilionário Otávio Lacerda. Ao seu lado estavam Davi e Lara. E o discurso de Otávio não falou sobre investimentos ou metas. Ele falou com uma honestidade que desarmou a todos sobre sua própria jornada da escuridão para a luz. "Esta fundação não nasceu do meu dinheiro", ele disse, a voz embargada. "Nasceu da coragem deste homem." Ele colocou a mão no ombro de Davi, "que me ensinou que a verdadeira cura não está no silêncio, mas na coragem de voltar a ouvir. E nasceu da resiliência desta menina." Ele acariciou a cabeça de Lara, "que me provou que o amor é a única melodia que nunca desafina." Ele então olhou para a plateia e concluiu: "Davi não é meu funcionário, é meu parceiro de vida e de missão. O segundo pai da minha filha,
o maestro que, junto comigo, rege a nova orquestra da nossa família. 1 ano depois, a mansão Lacerda pulsava vida. O antigo salão de baile era agora o coração da fundação. Um espaço vibrante por onde passavam dezenas de crianças toda semana, deixando para trás um rastro de desenhos coloridos e notas musicais. A casa não era mais um refúgio para um homem solitário. Tornara-se um porto seguro para muitas famílias. Júlia, a irmã de Davi, agora completamente recuperada, era uma das voluntárias mais queridas. Ela, que um dia fora silenciada pela ansiedade, agora usava sua voz doce para ler histórias para crianças que, como ela, precisavam de um pouco de calma e afeto para encontrar o caminho de volta. O círculo de cura se completara. A dor que um dia isolou a família de Davi agora era a fonte de sua força para acolher a dor dos outros. Numa tarde, enquanto Lara e Júlia brincavam no jardim, Otávio chamou Davi à antiga oficina de seu sogro, um espaço que ele reabrira recentemente. Sobre a bancada, em meio a pequenas ferramentas, estava a caixinha de música de madeira de serena, a que Lara segurava quando estava triste. Otávio a pegou com um cuidado de artesão. "Passei as últimas semanas estudando o mecanismo", ele disse. "Era mais simples do que eu pensava." Com um pequeno giro na manivela, um som claro e puro encheu a oficina. A melodia da canção de ninar, que por tanto tempo esteve quebrada e silenciosa, voltou a tocar. "Para a Lara, ele", disse, estendendo a caixinha para Davi, "para que ela saiba que tudo o que está quebrado pode, com paciência e amor, ser consertado." No escritório, as planilhas de Otávio tinham mudado. Sim, os números de seus negócios ainda estavam lá, sólidos e crescentes. Mas ele havia adicionado novas abas, novos relatórios que seus diretores financeiros jamais entenderiam. Eram os relatórios da fundação. E ao lado das colunas de custos e investimentos, ele criara uma nova, que ele mesmo preenchia à mão. Sorrisos gerados. Um dia Davi entrou na sala e o encontrou olhando para aquela planilha com um orgulho que nunca vira em seu rosto antes. "Tivemos um aumento de 15% em sorrisos este mês", Otávio disse completamente sério. Ele se virou para Davi. "Este, meu amigo, é o único balanço que realmente importa para mim agora. É o único gráfico que eu quero ver subir até o fim da minha vida." O verdadeiro impacto de seu trabalho chegava em envelopes, e-mails e telefonemas. Certo dia, receberam uma carta de uma mãe solteira do interior. Ela contava a história de seu filho de 7 anos, que parara de falar após a morte súbita do pai. Ela o levara a incontáveis médicos, sem sucesso. Mas ao saber da fundação, ela se inscreveu no programa online que eles criaram. "Por 2 meses", ela escreveu, "nós ouvimos as aulas do Davi, fizemos os exercícios rítmicos, e ontem, enquanto eu chorava de cansaço na cozinha, meu filho se aproximou, me abraçou e disse: 'Não chora, mamãe. Eu estou escrevendo esta carta para dizer que vocês não me devolveram apenas a voz do meu filho, vocês me devolveram a esperança.'" Davi e Otávio leram a carta juntos, em silêncio, os olhos marejados de uma emoção que só quem conhece a dor pode entender. Naquela noite, os 3 estavam deitados na grama do jardim, olhando para as estrelas, uma tradição que haviam criado. "Pai", Lara perguntou, a voz sonolenta, "por que a música do Davi me curou?" Davi começou a tentar uma explicação técnica sobre vibrações e ondas cerebrais, mas Otávio o interrompeu com um gesto suave. Ele olhou para a filha e deu a resposta que se tornara a moral de sua própria vida. "Porque a música nos lembra de uma coisa muito importante, minha filha. Ela nos lembra que, mesmo depois do silêncio mais longo, mais escuro e mais assustador, o nosso coração nunca se esquece da canção. A gente só precisa, às vezes, de alguém especial que se sente ao nosso lado e nos ajuda a assobiar a primeira nota." Lara sorriu com a explicação
e pouco depois adormeceu entre eles. Davi e Otávio ficaram em silêncio, apenas ouvindo a respiração suave da menina. A casa atrás deles estava iluminada, quente, viva. Não era mais a mansão Lacerda, era o lar deles. Um lar com 2 pais, uma filha e a memória amorosa de uma mãe que, através de sua arte, uniu a todos. Otávio virou-se para Davi, o melhor amigo, o irmão que a vida lhe dera, e disse em voz baixa: "Obrigado." Davi sorriu. "Pelo quê?" "Por assobiar", respondeu Otávio. Ele então estendeu o braço por sobre a pequena Lara e pousou a mão no ombro de Davi, um gesto de amor e pertencimento. E ali, sob o céu estrelado, a orquestra improvável de 3 corações encontrou sua harmonia perfeita, uma sinfonia de recomeço que ecoaria para sempre. E assim, uma melodia de flauta tocada no silêncio de um jardim regeu a mais bela das sinfonias, a de uma família reencontrada. Se a história de Davi, Otávio e Lara te fez acreditar no poder da música e do amor, demonstre seu carinho. Sua inscrição no canal é a partitura para nossas próximas criações. Deixe seu like para que essa harmonia alcance mais pessoas e comente qual música te ajuda a curar a alma. Temos novas histórias todos os dias e a próxima pode ser a sua canção preferida.